falar um pouco sobre o fardo leve de Cristo? Vamos sim. A gente vai lá em Mateus 11, versículo 28 e 30, que diz assim: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu tenho certeza que, assim como eu, muitas das vezes você se questionou como assim o fardo de Cristo é leve, porque a partir do momento em que a gente vive uma vida devocional, não 5 horas de devocional, como disse a minha amiga Alice ontem no Avivacan, quando a gente vive uma vida devocional, quando a gente vive uma vida corandeu diante da glória de Deus, isso vem acompanhado de renúncia, de lágrimas muitas das vezes, de batalhas espirituais fortíssimas e coisas que a gente precisa suportar. E é engraçado porque a gente acha que Jesus nos prometeu um evangelho maravilhoso, uma vida cheia de coisas boas. Mas não. Lá em João, no capítulo 16, versículo 33, ele disse: Nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe? Então ele não nos prometeu facilidades. Mas aí é que tá. A leveza que Cristo nos promete não está na ausência de sofrimento, está na certeza da esperança. E Rebeca, pelo amor de Deus, que esperança é essa? Tá lá em Apocalipse 21, versículo 4, meu irmão, minha irmã, pessoa que está vendo esse vídeo. Tá lá em Apocalipse 21, versículo 4, que diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. É nessa certeza, é nessa esperança em que o nosso fardo se torna mais leve. Porque a gente tem um entendimento de que o nosso fardo se torna leve porque a gente sabe que a dor não é quem vai ditar o final da história. Porque vai haver um dia em que as minhas crises vão acabar, haverá um dia em que as minhas lágrimas serão enxugadas por Cristo, pelo próprio Deus. Vai ter um dia em que não vai ter mais morte, não vai ter mais choro, não vai ter mais batalha espiritual fortíssima. Haverá um dia em que eu vou ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. E lá em Romanos 8, versículo 18, Paulo, ele fala exatamente sobre o porquê que, cara, passar as coisas nessa vida fazem sentido. Não exatamente sentido, mas é porque essa promessa que tá em Apocalipse 21, ela muda a nossa caminhada, ela transforma qualquer que seja o processo que a gente está vivendo. Por quê? Todo o sofrimento suportado pelo nome de Cristo, toda a renúncia feita pelo nome de Cristo, todo o testemunho gerado na base de dor para que o nome de Cristo seja glorificado. Ei, não é em vão. Vai valer a pena. Sabe por quê? Porque os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, sabe? Tudo vale a pena no final das contas. E é por isso que a gente consegue viver em meio às dificuldades. É por isso que em meio às dificuldades a gente consegue viver firme. Porque o Senhor, Ele nos prometeu que vai ter um fim, sabe? Ele nos prometeu que porque Ele venceu o mundo, porque Ele venceu as aflições, porque Ele venceu, a gente pode vencer. Ele era humano tanto quanto nós somos, sabe? E é isso que eu queria que a gente parasse para pensar e refletir hoje. É isso que eu tenho parado para refletir todos esses 6 meses de processo que eu tô vivendo. E eu até anotei uma frase aqui que é o seguinte: o peso da cruz é sustentado pela esperança da eternidade. O peso da cruz que a gente carrega por conta do evangelho é sustentado pela esperança da eternidade. E quando a gente contempla a recompensa que está em Cristo, cara, a gente entende por que vale a pena permanecer fiel. Por que vale a pena. Porque a palavra de Cristo essa era passa, mas a palavra de Cristo permanece. Cristo permanece. Sabe? Tem até uma música que eu tenho escutado bastante que diz exatamente isso. Essa era passa, mas você não. Cristo não passa. A era passa, mas Cristo não, entende? E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Vale a pena permanecer fiel, vale a pena
as renúncias diárias, vale a pena sofrer pelo Evangelho, vale a pena sofrer para que o nome de Cristo seja glorificado nas nossas vidas. E eu quero fazer uma oração rapidinha com você, amém? Senhor, ajuda-nos a carregar com fidelidade aquilo que o Senhor nos confiou. Nos ajuda, Senhor, a crer verdadeiramente na promessa que o Senhor nos fez, de que haverá um dia em que nós ouviremos da sua boca: servo bom e fiel. Nos ajuda, Senhor, a entender que vale a pena permanecer fiel, mesmo em meio às renúncias, mesmo em meio às dores, mesmo em meio aos testemunhos sendo gerados. Senhor, nos mantenha fiéis à sua palavra. Nos mantenha, Senhor, permanecendo em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. E se sim, curte, compartilha, comenta, manda para outras pessoas que talvez estejam precisando entender. E o fardo leve de Cristo e a promessa desse fardo não é a ausência de sofrimento, mas a certeza da esperança que nós temos, que é que um dia ele voltará. E tudo isso vai acabar. Amém?